Há 6 livros no Velho Testamento que eram chamados de livros dos reis. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Atualmente eles são conhecidos como literatura do reino porque contam a história dos reis. O primeiro rei chamava-se Saul. Esse definitivamente não obedeceu a Deus. Coube a Samuel a emocionante função de contratar esse primeiro rei. Não seria emocionante contratar um rei? Depois de contratar Saul como primeiro rei, empossá-lo e colocá-lo no trono de rei, Samuel descobriu que Saul não obedecia a Deus. Portanto, Samuel teve o prazer de despedir o primeiro rei de Israel. Samuel não teve dúvidas. Despediu-o. Samuel disse: a situação ficou insustentável. Deus não pode trabalhar através de você porque você não faz o que ele manda. Por isso Deus vai tirar o reino de você e vai dá-lo a um homem segundo o coração dele, que fará toda a vontade dele. Deus já encontrou esse homem. Quando o rei assumiu o poder, o profeta e sacerdote ainda estava em cena, mas um pouco mais por trás do pano. Se o rei não obedecesse a Deus, o profeta entrava em cena e o repreendia. Os reis tinham que aguentar os profetas porque a vontade orientadora de Deus era revelada através deles, dos profetas. Se o rei não obedecesse a Deus, o profeta e sacerdote se apresentava como porta-voz de Deus. O segundo rei de Israel foi Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, que desejava fazer toda a vontade de Deus. Por isso Deus trabalhou através de Davi. O profeta e sacerdote, para Davi, foi Natã. Quando Davi pecou, o corajoso profeta Natã entrou em cena. Apontou o dedo para Davi e disse: você é o homem. Você pecou. Natã passou um sermão em Davi. Davi também tinha o seu profeta e sacerdote, mas Davi foi um bom rei, porque no seu coração desejava cumprir toda a vontade de Deus. Davi foi sucedido por seu filho Salomão e, a princípio, parecia que seria um rei através de quem Deus poderia trabalhar. Ele fez uma linda oração e Deus respondeu segundo o seu pedido. Mas depois, conforme fomos advertidos em Deuteronômio, Salomão afastou-se de Deus e cometeu o pecado da apostasia. Deus não podia mais trabalhar através de Salomão. As consequências que vieram sobre o reino de Salomão são absolutamente incríveis. Podemos chamar essas consequências de o reino dividido e o cativeiro, que não aconteceram como resultado do pecado de Davi. Davi confessou seu pecado e arrependeu-se. Depois que Davi pecou, ele reinou por mais 24 anos. Ao todo, Davi reinou 40 anos. Deus não excluiu Davi do reino quando ele pecou, porque ele arrependeu-se e confessou seu pecado. Foi o pecado de Salomão que trouxe calamidade sobre o reino. Como resultado do pecado de Salomão, com suas 700 mulheres e 300 concubinas, o reino foi dividido em 2 partes. O reino do norte, chamado de Israel, onde havia 10 tribos, e o do sul, chamado Judá, onde havia 2 tribos pequenas, Benjamim e Judá. Por causa do nome Judá, o povo de Deus que habitava essa região era conhecido como judeu. 2 reinos surgiram como resultado do reinado de Salomão, e esses 2 reinos foram levados cativos. O reino do norte foi levado cativo pelos assírios, o pior inimigo que o povo hebreu já teve. Depois que os assírios levaram para o cativeiro as 10 tribos de Israel, nunca mais se falou nelas outra vez. Elas são chamadas de as 10 tribos perdidas de Israel. Elas foram totalmente varridas da face da terra. Sobrou apenas o pequeno reino do sul chamado Judá, somente as pequenas tribos de Benjamim e Judá. Nesses livros históricos, a literatura do reino, descobrimos aí que Nabucodonosor, rei da Babilônia, também levou cativo o reino de Judá. Quando Ciro o Grande conquistou a Babilônia, Deus o tocou para que lançasse um decreto dizendo que qualquer pessoa do povo hebreu que quisesse voltar para a sua terra, para reconstruir o templo e sua cidade, estava livre para fazê-lo. Esse foi um dos grandes milagres da história dos hebreus. O retorno do cativeiro babilônico.
Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra a esta lição. É muito simples. Basta clicar no link aqui na descrição, ó. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá.